Salve, salve, meus amores! Aqui quem fala é Tássia Reis e eu vim aqui nos estúdios trocar uma ideia com a Rolling Stone para poder falar um pouquinho mais sobre o meu álbum Topo da Minha Cabeça. Pois então escutem meu álbum que acabou de sair e tá muito legal, certo? Um beijo para vocês! Bom, Tássia, primeiramente, muito obrigado por vir aqui ao nosso estúdio. Prazerzão estar falando com você. E há pouco mais de um mês aí, né, você lançou o Topo da Minha Cabeça, seu quarto disco de estúdio. E conta um pouquinho pra gente como foi esse processo criativo, como ele surgiu. Eu considero o Topo da Minha Cabeça meu quinto álbum de estúdio, na verdade. Eu conto Próspera Demais também. Bom, já faz um tempinho, né, que eu não tinha percebido que era um comeback, mas parece que é um comeback, sim. Lancei o Próspera em 2019. O Próspera Demais em 2021, a gente ainda estava ali, né, naquele momento de pandemia e tudo mais. Nunca deixei de criar, nunca deixei de compor, mas eu fiquei repensando muitas coisas, assim. Acho que muita coisa mudou dentro da gente, né, nesses últimos anos. E, para além de tudo, se já não bastasse uma pandemia no meio do caminho, no ano passado eu também tive um problema com a minha saúde, onde eu fiquei internada e corri risco de morte. E que mudou tudo pra mim, assim, também. Mudou muita coisa, minhas percepções e meus pensamentos sobre a vida, minhas reflexões também. Então, eu já queria ter começado a fazer o disco, algumas coisas eu já tinha escrito e tudo mais, mas eu só consegui pegar firme depois que eu me recuperei 100%, depois que eu recuperei o trabalho, depois, né, eu voltei a fazer show, tive que parar, foi muito sério mesmo. Então tive que parar, tive que recuperar a voz, tive que me recuperar por inteira, na verdade. E o emocional também, né? Porque mexe muito com a gente, essa é uma coisa que mexe muito. Então, eu queria ter feito o disco antes disso, mas no fim foi importante não ter feito, porque eu acho que a minha cabeça ia mudar tanto que eu já não ia querer mais o disco que eu teria feito antes, sabe? Na verdade, a gente nunca vai saber, né? Porque no fim do dia ele nasceu depois de tudo isso, assim. Me sinto grata pela minha vida e entendendo cada vez mais essas distrações que acontecem, que tiram a gente do prumo, que não levam a gente para lugar nenhum, sabe? Que atrapalham o nosso desenvolvimento como gente, no nosso trabalho também como artista, seja lá o que for, sabe? A gente vive numa época de tantas mídias, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é muito fácil a gente se desvirtuar, assim. Então, o Topo da Minha Cabeça nasceu desse momento, assim, de trazer de volta pro meu prumo, de entender e fazer esse exercício de presença, que é estar comigo, da ponta do pé até o topo da minha cabeça. É isso. E você, citou o Próspera aí, né? Que ele também ganhou ali uma continuação, né? Como você considera um disco a mais, né? Não apenas um deluxe, que é o Próspera Demais, né? E você pretende lançar mais materiais adicionais pro Topo da Minha Cabeça ou ainda muito cedo? Muito cedo. Too soon pra gente falar disso, mas eu venho vislumbrando algumas coisas, sim, porque tá muito legal. Tem muita gente que gostou, muitos artistas que, que eu nem tinha tanto contato, assim, fazendo questão de mim falar, eu gostei muito desse álbum e tal. Então, minha cabeça começa já a criar situações onde a gente pode fazer uma versão nova, um remix, enfim, não sei se vai ter deluxe, mas talvez algumas versões de algumas faixas podem vir a acontecer, sim. Mas ainda estou em processo de entendimento. Perfeito. Então você pode fazer igual a Charli XCX, tá acompanhando que ela lançou o álbum, ela lançou uma segunda versão do álbum, uma terceira versão, toda semana tá uma loucura, assim. Nossa, então, ainda tem faixa que não saiu no álbum também, né? Então tem outras coisas para acontecer. Vamos ver, vamos sentindo. Eu tenho um lema na minha vida que é o vamos sentindo, que a gente vai sentindo, vai vendo que a vida nos proporciona. Deixa a vida me levar, não é Exato. mesmo? Como diria o Zeca Pagodinho. Como diria o grande Zeca. E por falar em Próspera, né, as turnês dele foram interrompidas, né, na pandemia. Tinha pouco tempo de disco, quando precisou fechar tudo, né? Mas apesar disso, você acha que você conseguiu aproveitar bastante desse álbum ou você sente que faltou alguma coisa ali? Eu acho que a gente nunca vai saber, né, se foi tudo que podia ser. Mas foi muita coisa. Acho que o bom é que foi muita coisa. Eu não esperei muito, né? Eu lancei em junho de 2019. Em julho a gente já estava na Europa fazendo uma tour europeia. Foi minha primeira tour internacional. Performei num dos maiores festivais, né, da Europa, que é o Roskilde, que inclusive eu fiquei apaixonada, não vejo a hora de voltar.
Então, fizemos a Tour Brasil também, que também foi muito massa, muito legal. Então, aí, né, menos de um ano, acho que em março de 2020, acho que foi o lockdown, né? E aí, todo mundo pegou de surpresa, cheio de material, conteúdo para sair ainda sobre o disco. Tinha as versões ao vivo que a gente fez que era do YouTube Music, né? Tinha as versões, que era vídeo também. Clipes para sair. O clipe de Dólar Euro tinha acabado de sair, né? Saiu no finalzinho do ano de 2019, assim. E aí eu falei, bom, vou continuar alimentando aqui. A gente fez a tour de lives também. Live em casa, eu sozinha. Live com 2, 3 pessoas. Depois live em estúdio. Eu trabalhei bastante durante a pandemia. Não foi dentro do aspecto do que eu esperava, né? Mas trabalhamos bastante ainda. Lançamos muita coisa e tudo mais. E aí o Próspera Demais veio pra gente poder dar essa cauda longa mesmo pro Próspera. Porque a gente pensava que tinha outras ideias a serem adicionadas, né? E também aquela primeira mudança ali, né, com a pandemia, também fez a gente pensar e querer alegrar também as pessoas. Tava todo mundo muito triste, eu tava muito triste também. Então eu falei, não, vamos jogar pra cima, né? E aí vem a versão que tem músicas inéditas, e aí tem house, e aí tem trap com drill, e enfim, aí tem rap jazz, né? Tipo um lo-fi, que é bêbada de feriado também, enfim. E aí foi isso, né? Aí eu falei, bom, acho que eu fiz o que eu pude fazer, né? A minha parte eu fiz, entreguei o melhor que eu tinha dentro das minhas possibilidades. E aí, depois disso, eu falei, o que nós vamos fazer agora, né? Não sei se já quero fazer outro disco. E aí, depois disso, veio a oportunidade de fazer a tour Cantando Alcione. Demais. Mas que bom que deu pra ir manejando as coisas, né? E se virando bem, né? Deu tudo certo. Que bom. Acho que assim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Com certeza. E você citou aí todos esses gêneros musicais com os quais você trabalha, né? E também de toda a sua discografia aí, eu sinto que o Topo da Minha Cabeça tem muito essa identificação, essa identidade com samba, né? Muitas faixas ali tem essa pegada. E eu queria saber por que você quis trazer mais do samba pra esse álbum, né? Nesse destaque todo. Acho que eu demorei. Uma das coisas que eu entendi, comecei a entender na pandemia e fui entendendo ao longo desses últimos 4 anos, foi que o samba é minha influência primeira. Foi minha primeira expressão artística também. Eu fui para uma escola de samba da minha cidade, em Jacareí, fui pro Luz da Manhã. E lá eu queria dançar, na real. E aí eu cheguei lá perguntando se eu podia dançar, se eu podia entrar na comissão de frente. A galera riu da minha cara, eu tinha 13 anos, né? Toda topetuda, assim. E aí, quero sair na comissão de frente. A galera riu e falou, olha, gato, já tá fechado há muito tempo, estão precisando de gente na bateria. E aí eu fui. Falei, bom, não sou orgulhosa, vou lá. E eu amei, fiquei apaixonada, saí, fiz escolinha de ritmista o ano inteiro, o ano seguinte, né? E aí, na escolinha, um amigo me levou para uma aula de dança, então era street dance. E aí, num curso dentro de um projeto social da minha cidade, assim, lá tinha muitas outras coisas. E aí lá eu descobri o hip hop, assim, tipo, a cultura, os elementos e tudo mais. Então, a primeira expressão na dança. Mas o que me levou pro hip hop foi o samba, né? Tudo isso para dizer isso. Então, minhas primeiras composições também foram samba. Foram funk soul e foram samba. Muita influência dos meus pais, tipo, puramente, assim. E que eu já amava, desde sempre. Eu nunca fui uma criança, adolescente que não gostava do que os pais colocavam. Eu sempre amei, sabe? E sempre me identifiquei de uma forma muito profunda, assim. Então foi muito natural para mim fazer esse som, na real. O que eu demorei foi para entender que eu podia. Eu levava tão a sério, eu levo, inclusive, né? Tão a sério o samba, que eu não sabia se eu podia fazer, sabe? Será que eu posso lançar? Será que eu posso botar essas ideias na rua? Então, quis botar do meu jeito, no Topo da Minha Cabeça, que não é um álbum de samba, né? Tanto que a própria faixa título é um jazz, né? Um jazz, um soul, vamos dizer assim, também. Tem R&B, tem drill, tem outras experimentações malucas, mas tem samba, uma influência de samba muito forte, misturada com outras coisas. Então tem samba com neo soul, tem samba soul, né? Um samba ali bem 70, bem os primeiros discos da Alcione, mas também muito Black Hill. Todo mundo, na verdade, naquela época estava fazendo
todo mundo não, né? Todo mundo que eu amo. Tava fazendo um som mais ou menos nessa pegada. E a banda Black Hill também é uma super referência, acho que pra todo mundo, né? No Brasil, assim. Então, pra mim também não era diferente. Assim como Djavan, assim como Elis Regina, enfim. Essa galera que se perpetuaram na música brasileira, né? Mas também tem outras referências atuais, assim, também. Acho que Solange é uma super referência para mim, na forma de aplicar também as minhas referências e as sonoridades também, assim. A Yaya Bay, que eu ouvi muito no ano passado. E as minhas amigas também, né, que fazem sons incríveis. A própria Lineker. Beijo, Lineker, se você estiver vendo. Beijo, amiga. E muitas outras pessoas que fazem Anelisa Assunção e uma galera muito foda que faz um som muito massa. E pra acabar aqui, Tássia, desde o começo, né, na sua carreira, eu sinto que seu rap sempre teve uma sonoridade, assim, principalmente, mas com instrumentos analógicos, né? Que, como você citou, né, passeia do jazz, R&B, tem coisa de dance, muitas coisas. E diferente daquilo do gênero, né, que é mais sintetizador, aquela pegada mais eletrônica, né, com samples e tudo mais. E eu queria saber, entender por que você opta por trazer essa abordagem um tanto quanto diferente, né? O que você acha de interessante de trazer tudo isso no rap? Bom, sample é uma coisa que eu sempre usei, na verdade, mas mesclando com alguns... No primeiro momento, nem tanto, mas no primeiro EP, no EP Tássia Reis, tem um pouquinho de mistura, assim, tem uma coisa ou outra, mas ele é um álbum mais eletrônico, mas ele não soa, né, tão eletrônico, tem isso também. Então, apesar de ser ali com samples, loops, ele não soa tão eletrônico, né, o que é muito interessante. Do Outra Esfera pra frente, Outra Esfera tem uma mistura eletrônica muito interessante. E o Próspera eu fiz um álbum meio híbrido, que tem eletrônico, muito eletrônico e também tem muito orgânico. Acho que desde o começo, entendendo quando eu comecei a compor e sabendo que as músicas já não eram rap antes, né? Começaram com funk, soul e samba. E aí o rap foi uma coisa que eu entendi por conta do ambiente que eu já estava no hip hop, né? Eu já dançava há pelo menos 8 anos. Então eu já colava nos eventos de hip hop, eu já ia em festas para ver DJs tocarem, para ver b-boys dançarem, para ver grafiteiro grafitar. Então eu já era muito envolvida na cultura em si. Não foi difícil começar a rimar e começar a fazer rap para mim. Foi fácil, na verdade. E aí eu já tinha a melodia do meu lado, sabe? Então eu meio que uni uma coisa na outra e pensei, bom, se eu tô vindo desse ambiente, né, de um lado, um ambiente familiar que me trouxe essa profundidade musical, e do outro lado, uma cultura que me dá um respaldo, eu vou juntar tudo. Então foi muito natural que meu rap não fosse um rap tão puro, que fosse misturado, assim, sabe? Apesar de saber fazer também, sempre quis seguir o meu coração para poder criar da forma mais livre possível. Acho que no fim o artista pode fazer isso de várias formas diferentes, assim. Então, é possível rimar, por exemplo, na Som Tempo, eu rimo em cima do samba. E eu tô rimando ali em cima do samba, sabe? É possível rimar em outros ritmos. A Little Sims fez isso num som que é uma pegada mais afrobeats e tal, assim, também. Tipo, acho que tem formas da gente colocar as nossas influências em cima de outras bases e juntar tudo. Exatamente. Bom, Tássia, foi isso. Muito obrigado aí pelo papo, pelo seu tempo. Imagina, obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que tá assistindo, obrigada, Rolling Stones. Beijo.